Boa tarde. Boa tarde a todos. Se tem alguma divindade errada, foi acordado agora. Bom, primeiro que eu quero agradecer a presença de todos nesse culto de natalício. Semana que vem, dia 23, faremos também uma às 11 horas da manhã. Depois ficaremos em recesso até o dia 5, uma quinta-feira, retornando para o culto mensal no dia 7 de janeiro. Agradecer porque esse foi um ano muito corrido, o ano já acabou. Muitas coisas boas aconteceram, entronizamos 3 altares do lar, do Fábio, da ministra Rejane, do ministro Ricardo foi o último. Fiz a viagem missionária para a África, onde muita coisa aconteceu, muitas libertações, podemos dizer assim, fatos, experiências que eu nunca tinha vivenciado. E olha que eu tenho 38 anos de membro e vi coisas e vi milagres que eu nunca tinha visto. Como eu falei no culto passado, só de ver uma senhora, 12 anos que não levantava, e de repente ela recebeu jorei, fazer oração, e no dia seguinte levantar sozinha e tomar banho, já foi um grande milagre. Mas muitas coisas aconteceram e estão acontecendo também. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção, e agora na hora do jorei veio muito forte isso, é que tem um grupo de jovens lá que começou com um, né, que pedia muito para que Daikoku se sentasse em seu bolso. E realmente Daikoku se sentou no seu bolso. E o objetivo dele é fazer a difusão mundial, ajudando através do para poder viabilizar as viagens e a abertura de igrejas em todo o continente africano. Eu sei que tem jovens aqui também que têm esse mesmo desejo, né, que Daikoku se assenta em seu bolso. E foi tão incrível que um grupo de jovens lá se reuniram, são jovens empreendedores, agora são jovens empresários, querem ficar ricos, vão ficar ricos, mas eles falaram assim, nós vamos ficar ricos sim, mas vamos expandir a obra divina também. Querem ficar ricos não só por vaidade, por ego ou por ambição, querem porque tem um objetivo muito maior. Então, não tem muito tempo de dedicar, mas disseram assim, nós vamos dedicar como o Mestre Sama ensina. Nós vamos ganhar muito dinheiro e vamos financiar essa obra onde quer que seja. Jovens. O mais novo tem 23 anos, 24 anos. E todos estão caminhando nesse mesmo processo. E ninguém falou nada para eles. Começou com um jovem que realmente Daikoku se assentou em seu bolso, né? Este ano, ligados com muita força e determinação aos ensinamentos de Meixo Sama, estamos conseguindo superar muitas purificações. Alcançamos vitórias nunca antes sonhadas na saúde, na prosperidade e na paz. Hoje algumas pessoas não vieram porque desencadeou um processo de purificação em várias. Mandaram mensagens, mandaram formulário, já imprimi, estão todos aqui no altar, estão acompanhando. Mas você vê como são as coisas. Nos últimos momentos, realmente ainda tem coisa para se purificar. E a gente não entende por quê, né? Seja qual for o motivo, problema financeiro, ou doença, ou algum conflito, a gente não sabe. Mas todos nós estamos passando por um processo de purificação e tomara a Deus que seja para acabar o ano em purificação, para começar o ano em coisas boas, né? Meixo Sama nos diz em seu salmo hoje, vivo com um grande ideal, todavia estou também atento às pequenas coisas. Experimento alegrias e tristezas muito maiores que de outras pessoas. Quão misterioso é o meu destino. Eu, que vivo para cumprir uma grande missão, encanto-me com a lua e deleito-me com as flores. Meixo Sama nos mostra sua humildade e altruísmo, se devotando a um bem muito maior, a salvação da humanidade, criando o reino de Deus na terra, deixando de lado suas ambições pessoais. Nos ensina que a implantação do reino de Deus na terra só se fará quando desaparecer o egoísmo de nossos corações, reconhecendo que todos somos irmãos uns dos outros e filhos do mesmo Pai, amando-nos e amparando-nos mutuamente. A conquista do reino de Deus inicia-se no íntimo de cada um e prossegue no campo exterior através da exemplificação do bem frente a todas as criaturas.
Não somos juízes nem censores da obra divina. Deus nos colocou na terra para colaborarmos na seara do amor e da luz, bases da construção do seu reino entre os homens. Tem muita coisa acontecendo no âmbito mundial, no âmbito nacional, seja na política, seja na justiça, seja de qual forma for. Em muitos momentos, o mal está aplaudindo e está rindo à toa, achando que venceu uma batalha, que venceu a guerra. Mas no fundo, é apenas uma batalha. Nós, que estamos no caminho da luz, temos que manter o nosso coração muito ligado com Deus nessas horas. Não podemos permitir que nada, nem ninguém nos tire do eixo. Tem pessoas que vêm aqui na igreja, falam, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou mudar. É só abrir a porta e sair e volta a ser a mesma coisa que estava sendo sempre. São palavras vazias, não tem força na palavra, não consegue concretizar nada. Não adianta ficar pedindo 10 mil horas de oração, 10 mil orientações, se não pratica um milésimo que seja do que for orientado. Não é? Tem pessoas que, infelizmente, gostam de ser capachos da vida. Nunca vão conseguir ser uma cortina, porque preferem ser pisadas e espezinhadas sempre, sempre, e gostam disso. Deixam Deus sempre em segundo plano, em detrimento das coisas espirituais, preferem dar foco na coisa material, e nunca conseguem sair da mesmice. Não adianta correr atrás de dinheiro, se você não tem lastro espiritual, que o dinheiro tem que correr atrás de você. Não adianta. Tem pessoas sofrendo pra caramba, porque colocaram uma matéria na frente, e não chegam a lugar nenhum. Fica sempre rodando em círculo, sabe? Correndo em círculo. É igual o cachorro mordendo o rabo. Não sai do lugar, fica ali, zum, zum, zum. Não tenho dinheiro, zum, zum, zum. Tenho que trabalhar, zum, zum, zum. Minha vida não muda. Claro. Não busca se qualificar espiritualmente. Não busca. Né? Eu vivenciei coisas de relatos e pessoas que eu orientei e vi mudanças assim gigantescas na vida. Né? Hoje eu fiquei muito feliz com uma membro nossa aqui, que está passando por uma grande dificuldade financeira, empresária, mas ela me escreveu coisas hoje e falou assim, poxa, gostei do seu modo de pensar. Você mudou seu pensamento, falou assim, eu vou mudar muito mais. Meu nome está na lama, mas eu vou sair da lama. Eu ainda vou poder ajudar muitas e muitas pessoas. Eu falei, gostei do que eu ouvi, porque não se entregou. Até ontem estava em sofrimento, mas só a mudança de pensamento dela já a torna uma vitoriosa. Porque algo vai acontecer. É diferente de ficar só lamuriando. Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu falei, filho, toma uma atitude, criatura. Dá um passo à frente. Pessoas pedem emprego. Reverendo, coloca no altar meu currículo? Coloco. Ainda não aconteceu nada. Mas tu está procurando, filho? Tu sai na rua? Tu vai correr atrás dos seus sonhos? Não vai. Aconteceu um caso lá em Moçambique, de uma jovem que estava 4 anos e meio desempregada. Ela foi aeromoça internacional. Então sabia falar vários idiomas, muita coisa e tal. Foi enganada na sua vida sentimental, casou com uma pessoa que foi, no japonês é miai, né? Ajuntamento, casamento arranjado. No caso desse aí, foi uns ministros que tinham interesse no que ela ganhava. Pegaram uma pessoa para ela se casar. E essa pessoa a sacaneou horrores essa moça. Sofreu horrores. Conseguiu separar e acabou fugindo para bem longe dessa pessoa. E ela com medo até de se aproximar da gente, conversar comigo, né? Aí, com amigos em comuns dela, falou, não, vai lá. E ela foi me visitar, e conversamos bastante. E ela conseguiu abrir o coração dela. É medo. Medo da fé. Medo da igreja. Medo de sofrer de novo o que sofreu. Eu falei, calma. Aí eu pedi o currículo dela, ela me mandou, eu mandei aqui para a sede, a ministra Elisete imprimiu, colocou no altar. E eu falei, hoje ela mora com a filha e com a mãe. E com a irmã que tem problema mental. Então é a mãe que sustenta essas 3 pessoas. Imagina o sofrimento. Né? E ela falou assim, não aguento mais, Edrino, não aguento mais. Eu falei, calma, algo vai acontecer. E por incrível que pareça, eu falei, até antes de eu ir embora daqui, dessa cidade, você vai me dar uma boa notícia.
E realmente, ela mandou uma mensagem dizendo que agora em dezembro agora, ela ia fazer uma entrevista em Maputo, na capital, que são 6 horas de viagem, mais ou menos, para de onde ela está. A empresa pagou hospedagem e a passagem para que ela fizesse a sua entrevista. E se desse tudo certo, começaria em janeiro. Isso não é milagre, gente? 4 anos e meio. O Franco também está aqui, passou por algo parecido. Né? Já está há quanto tempo, Franco, trabalhando? 17 meses. 17. Né? Para quem pensou que ia ficar 3 ou 4. Até engordou o Franco. Só quem estava em nível de inferno, sofrendo, desempregado, com fome, com dívidas. E quando você consegue ultrapassar essa fase, só quem consegue entender esse processo sabe dar valor ao que é a vitória. Né? A vitória. A Daniela estava lá na África, mandou mensagem desesperada. Beleza, surgiu uma oportunidade de fazer uma viagem de navio de novo. Que é o sonho, o desejo seu, né? De fazer viagens internacionais de novo. Falei, pô, maravilha, reza aí, rezei. Aí ela vai e me lasca o pé dela. É bailarina. Como é que ele ia fazer os testes para poder viajar se estava com o pé todo ferrado? Né? Bora rezar. Rezamos. Não viajou? Chegou quando? Chegou domingo. Chato, foi até Miami e desceu de navio. Estresse. Né? Isso não é graça. Mas o esforço de comunicar. Todo mundo que comunica a sua purificação vai para o altar. Eu recebo a comunicação, alguma coisa acontece que parece que já vem aqui e alguma coisa a pessoa recebe em seguida. Talvez, se eu não fosse uma pessoa sincera, isso nunca acontecesse. Porque o meu foco é estar ligado com Deus. É fácil? É claro que não, nós somos humanos, velho. E a raiva que você passa? E os estresses? E a vontade de descer o porrete em meia dúzia? Né? Descer o cacete. Já até falei pro Fábio, mas o Fábio é monge. Né? Mas o bicho também é policial e é bravo para dedéu. Então eu falei, Fábio, você não pode estourar não, você tem que me ajudar. Né? Então assim, nós também passamos pelo processo de purificação. Preocupações de todas as formas. Só que a diferença é que uma pessoa normal se preocupa com ela e com a sua família. Eu me preocupo com a família, com a igreja, com pessoas de fora, com os países. Então a minha preocupação não é assim, ela é muito maior. Só que eu não posso entrar no problema das pessoas, eu só posso de longe estender a mão e falar, vem que eu te ajudo. Eu não posso mergulhar no inferno da pessoa, porque senão eu também vou entrar em sofrimento. E muitas pessoas estão sofrendo por quê? Porque não querem sair do inferno da outra pessoa. Estão mergulhadas lá e como eu falei, agem como se fosse querem ser capacho, querem ser pisadas, espezinhadas, não querem virar uma cortina, por exemplo, ou uma toalha de mesa, preferem ser espezinhada. Infelizmente é assim. Mestama fala no ensinamento dele, tem pessoas que reencarnam até com o espírito de cavalo, de burro. Sabe por quê? Porque gostam de tomar chibatadas. Filha, gosta. Nasceu para isso. E vocês devem conhecer pessoas que vivem infelizes nas suas vidas e reclamam e não tomam decisão de mudar. Vivem num inferno absurdo, mas não, tá bom assim, um dia a pessoa vai mudar. Um dia eu vou trocar de emprego, um dia eu vou fazer tal coisa. Pô, se você não... Que dia é esse? Outra encarnação? Não, porque você vai reencarnar no mesmo processo de purificação. Não aprendeu nada, né? Responsáveis por esta maravilhosa edificação no mundo, os materiais a serem empregados na sua concretização são as virtudes ensinadas e exemplificadas através dos ensinamentos de Meixo Sama, sem esquecermos que os outros grandes mestres, Cristo, Buda, Cristo e Maomé. Consciência de que a nossa alegria e felicidade se refletem em alegria naqueles que nos cercam, tanto quanto a nossa tristeza e desânimo contagiam negativamente os que convivem conosco, temos a obrigação de lutar para sermos felizes e edificar o reino de Deus em nós mesmos, para que ele se expanda em favor de todas as criaturas. É aquele seu caso lá. Trabalhar com uma pessoa que já vai trabalhar e é lamúria o dia inteiro, minha vida é uma porcaria, eu vou morrer, eu tenho vontade de me matar hoje, eu não aguento mais, muita coisa. Cara, quem aguenta? Tem que chamar o cara, tem que ficar, criatura, senta aqui um pouquinho, me sonjorei nele, o que é isso aqui? Cala a boca, você ouve, senta, fica aí. Cara, você é assim, 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 assado.
Você deve ser uma pessoa altamente negativa, ninguém na sua casa suporta ficar perto de você. Você precisa mudar seu sentimento. Daqui a pouco você vai perder seu emprego, você vai ficar desempregado, e aí sim você vai ter o que lamuriar. Mude enquanto há tempo. Né? Não dá para passar a mão na cabeça. Senão, a gente também sofre junto. Porque você quer preservar e proteger a pessoa, e daqui a pouco, os dois perdem o emprego. Mas eu não. Mas trabalham juntos. É uma equipe. Então, os dois não estão dando resultado. Então, consequentemente, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Né? Pregar o reino de Deus é, portanto, exemplificação e vivência, antes que palavras de textura de vibração e calor. Amemos, ajudemos sem distinção e pratiquemos o bem com todas as nossas energias e estaremos colaborando decisivamente para a implantação do reino de Deus entre os homens. Amor de salvação não é julgamento. É você chamar, dar bronca, mas isso é amor de salvação. Para mudar o rumo. Um pai e uma mãe, quando dá bronca no filho, não é para poder corrigir um rumo? Ou é para prejudicar ele cada vez mais? Não é, né? É para mudar a postura. Hoje, nós estamos vendo o quê? Os jovens totalmente xarope da cabeça. Uma mentalidade tosca, formados por professores medíocres, a maioria esquerdista de quinta categoria, que não sabe nem nada a história do Brasil, a história do mundo, deturpando a cabeça de criança desde a infância, em função de o quê? De um discurso fajuto e furado. Mas estamos falando no ensinamento agora sobre comunismo, não é? Professores das antigas, a dona Cidinha está aqui, a dona Ivaninha está nativa até hoje. Não está diferente? Está diferente. Eu estudei com professores, eu tive professor esquerdista, aula de filosofia ainda, mas a gente sentava para trocar ideia e era riquíssima a nossa conversa. Não tinha quais, né? Hoje não. Hoje o objetivo é formar o quê? Jovens que não têm cérebro, medíocres pra caramba, a maioria viciado, e acha que está tudo certo. Porque eu tenho cabeça e vocês não têm. Não sabe montar uma frase. Não tem um raciocínio lógico. Não é? Isso tem um preço. Isso vai ser cobrado no futuro. Hoje a pessoa pode ter 20 anos, 25 anos, uma cabecinha medíocre, que está na faculdade faz trocentos anos, não sai daquela mesma linha, né? Não evolui em nada. Quando chegar com 40, 50 anos, ele vai ver o que ele perdeu. Vai ver o que ele perdeu. Né? Porque hoje a maioria vive o quê? Sustentada por pai e mãe. E a maioria é tão ingrata, tão lazarenta, desculpa falar o termo assim, que não sabe dizer um obrigado com a cueca, a calcinha que é lavada pela mãe e pelo pai, ué. Pela comida que é colocada na mesa. Mas exige. Eu quero. Quer nada, meu. Aprenda a arrumar a sua cama pelo menos, ô criatura. Né? Quero mudar o mundo. Muda só o quarto primeiro, ué. Não é? Quer mudar o mundo. Eu era rebelde, eu era jovem também, ué. Nós queríamos mudar o mundo. Só que nós queríamos mudar o mundo de uma outra forma. De uma outra cabeça. Através de conhecimento, através de busca espiritual, através de um conhecimento onde o nosso aprendizado fosse levado a todos os povos. Eu quero mudar o mundo com o quê? Com conhecimento do quê? Não sei nem resolver uma equação, fazer uma redação. Quer mudar o mundo com o quê? A conquista dos bens terrenos faz parte do progresso da humanidade. No entanto, esforçando-nos por viver os princípios messiânicos, estaremos reunidos em nosso favor. Os bens eternos que a traça não corrói, nem os ladrões roubam. Grande parte dos problemas... Melhor ouvir aqui, por favor. Grande parte dos problemas espirituais que nos assolam somente serão superados em definitivo pelo esforço constante na autoeducação e na prática permanente da orientação recebida de Meixo Sama nos seus evangelhos. Estamos na Terra para aprender e progredir espiritualmente. Cabe-nos, portanto, o esforço na conquista dos tesouros eternos, uma vez que a nossa bagagem, ao retornar ao plano espiritual, será constituída dos valores positivos ou negativos que venhamos a gravar em nosso espírito. Por que nós ficamos doentes e, de repente, do nada aparece uma doença, um câncer, alguma coisa ferrada? A gente não sabe. Né? Nós temos uma guerreira aqui hoje. Hoje é a Flávia, que está passando por esse processo. É fácil? Não é fácil. Né? Mas a bichinha está aqui. Não é, ué.
O processo da purificação, ele dói. Seja ele doença, pobreza ou conflito. Mas se você entender o processo e onde Deus quer que você chegue, ele fica mais fácil para você suportar. Né? Quando você está com fome, o que você faz? Você não vai comer alguma coisa? E quando você não tem o que comer, o que você faz? Você está com sede, quer beber água e você não tem água para beber, o que você faz? Não é? Tem que pagar umas contas, não tem dinheiro, o que você faz? Muitos entram em desespero. Outros têm que roubar para ter. Outros têm que pedir para conquistar. Né? Porque muitas vezes algo acontece. Surge alguém no seu caminho que de repente estende a mão e você jamais imaginou que fosse. Eu estava lá em Moçambique, num dia de um culto, na véspera, num sábado, eu estava limpando a igreja, e estava um dia bonito, um sol, eu falei para as meninas assim, para Leonida e o pessoal, nossa, hoje está um dia propício para ocorrer um grande milagre. É mesmo, reverendo? Sim. Alguém aqui vai ter milagre, vai contar para nós mais tarde. Passou. No dia seguinte, na igreja, todo mundo para o culto lá, falou assim, reverendo. Falei assim, o que foi? O senhor não disse que ontem ia acontecer um milagre? Está propício? Falei, sim, teve milagre, reverendo. Falei, é mesmo, o que aconteceu? Um amigo meu, lá da província, longe de Padedel, como se fosse lá no Nordeste, no nosso caso aqui, de repente, amigo de infância, me liga, oi fulano, como é que você está? Estou bem. E as crianças também estão bem. Olha, não sei porquê. Algumas pessoas me ligaram pedindo dinheiro emprestado, mas eu falei, não vou emprestar. Mas eu lembrei de você, estou lhe mandando um presente. Mas por quê? Não sei, me deu vontade. Mandou para ela, o equivalente a 3 mil meticais. 3 mil meticais é meio salário mínimo lá. Do nada, é dinheiro para Dedéu lá. Né? Falou, é mesmo? Falei, poxa, que graça. Aí passou uns dias, eu brinquei, e aí, Leonildo, teve mais milagre? Falei, reverendo, eu não tive mais não, mas minha irmã teve, ganhou 5 vezes mais do que eu, minha mãe também teve, eu ganhei menos. Eu falei, poxa vida, mas você foi que abriu a porta. Às vezes nós falamos coisas que vêm do nada, e se você pegar e sentir isso vibrando, fala amém. Hoje é um dia propício para correr um grande milagre. Amém. Quem sabe seja eu. Não é? Porque nós não sabemos. Eu sempre falo, né? Nós podemos dormir hoje em nível de inferno e acordar amanhã em nível de paraíso. Porque alguma coisa no mundo pode acontecer. Nós não conseguimos ver o mundo espiritual, mas conseguimos perceber que tem alguma coisa acontecendo, desde que você esteja onde? Ligado com Deus. Ligado na verdade, na justiça. Ligado numa linha, um sono positivo. Não entrar em linhas trevosas. Não entrar em conversas vazias. Não entrar em discussões banais, que não vale a pena. Vibre no divino, que o divino te abençoa. Vibre no trevoso, que Satanás te abraça. Né? Meixo Sama nos ensina, através dos seus ensinamentos, em toda a sua intensidade, como utilizar os recursos preciosos para a luta constante na superação dos nossos obstáculos interiores, com vistas à renovação espiritual de que ainda carecemos. Viver o bem, renunciando às tendências infelizes do passado, eis a senda de renovação espiritual que nos compete atingir. Renunciar às tendências negativas do passado. O que é isso? Vícios. Sejam eles quais forem. A mesmice. Eu sempre peco nisso. Eu sempre erro naquilo. Eu consigo ir bem. De repente alguém... eu caio de novo na mesma coisa. Bicho. Aí é burrice. Não é? Porque você sabe. E para que erra de novo? Porque é burra. Você está julgando. Não. Qual é a palavra que vocês dariam para essa pessoa? Sempre que você está quase conseguindo um milagre, acontece a mesma coisa e você erra no mesmo ponto. De novo. E de novo. E de novo. Você sabe que vai ser tentado naquele ponto. E você erra de novo. Você é o quê? Fala para mim. Cego? Não. Teimoso? Não. É burro. Gosta de sofrer, quer viver como capacho. Então não reclame. A culpa é tua. Não é da pessoa que te chamou para tomar uma cachaça, que te chamou para sair, que te chamou para aquilo outro. A culpa é tua. Você decide sim para o mal, então abraça e sai dançando, queridão. Né? Meu pai e minha mãe não me deram amor. Mentira. É você que não deu amor para eles. Quem quer ser um bom pai, precisa aprender a ser um bom filho primeiro.
Por isso que eu falo, muitos filhos hoje infelizmente, são muito egoístas, só pensam no focinho deles. Esquece que seus pais um dia deixaram de comer para dar para você o que vestir. Quem veio do Nordeste sabe muito bem o que eu estou falando. Lógico que São Paulo também teve isso, do Sul. Mas quem veio do Nordeste sabe o que eu estou falando. Que vivenciou plenamente isso que eu estou falando. E a gente era jovem, eu falo por mim também, a gente era uma besta. Né? Você quer ter, mas você não pode ter. Você quer ter uma roupa boa, mas você não tem condição de ter, porque seu pai e sua mãe não tem dinheiro para te dar. Você quer ter uma pasta boa para ir para a escola, mas você não tem condição. Você quer ter uma lancheira para levar um lanchinho. E a gente nunca tinha como levar um lanchinho para a escola, porque não dava. Né? Nem que fosse uma bolachinha de água e sal. Ou aqueles, lembra aqueles lanches Mirabel, aqueles piquititico? Aquilo lá era uma glória se conseguisse levar um daquilo lá para a escola. Quando a gente levava uma lancheirinha, que conseguia fazer um lanchinho com mortadela, que se fosse, estou rico. Não era assim? Estou rico. Ah, tinha festa de aniversário, tinha bolo, sobrou um bolinho, você levava um bolinho para a escola. Epa, hoje eu tenho um lanche para levar. E quantas vezes você, na hora do recreio, via as crianças comendo e você com fome sem ter? Será que um dia eu vou ter condição de comer um lanchinho daquele? Né? Mas não, vai culpar o pai e mãe que não deu condição para ter, não é? Esquece, às vezes, o pai e mãe tem que lavar roupa para fora, passar roupa, trabalhar dia e noite para poder pagar o aluguel da sua casa, pagar seu gás, pagar sua luz, e aquela roupinha que você reclama tanto, foi ele que te deu com o esforço dele. E ele tem que andar com a roupa suja, velha, rasgada, o sapato furado, porque você tem que andar bonitinho para os seus amiguinhos, coleguinhas, né? A vida cobra. A vida cobra, se você não for grato a Deus e aos seus pais por aquilo que você tem hoje. Também Cristo nos diz que não se põe remendo de pano novo em vestido velho. Nos alerta que nós não podemos nos acomodar com meios termos. Ou se volta na luta permanente para superar suas inferioridades, ou continuará apenas condicionando os bons propósitos, deixando que valiosas oportunidades de renovação se percam. Já viu isso? Ninguém põe remendo, como é que é? Remendo de pano novo em roupa velha, né? Muitas vezes, Deus faz isso com a gente. E você não valoriza. Não valoriza. Busquemos, pois, substituir o homem velho de ontem pelo messiânico renovado de hoje, para que o bem e o amor se instalem em definitivo na terra, pela renovação espiritual da humanidade. A concretização de qualquer ideal, seja ele de ordem material ou espiritual, exige sempre esforço, boa vontade e perseverança. Quando eu falo homem velho de hoje para ser o messiânico renovado, não é só messiânico, não. Tem que ser um cristão renovado, tem que ser um messiânico, tem que ser um espírita, um budista, não importa. Nós temos que ser pessoas renovadas. Não podemos cometer os mesmos erros do passado. Ficar sempre reclamando, reverendo. É igual o confessionário, né? Padre, eu pequei. Porra, de novo, bicho. Ai, padre, eu pequei de novo. Pô, 10 Ave Maria. Vai aumentando. Daqui a pouco eu não tenho mais Ave Maria nem para nós para rezar. Né? Eu lembro que eu tinha um ministro da Mundial que ele falava assim, tá errando muito nisso, né? Leia 100 vezes o ensinamento. Leia 100 vezes o ensinamento. Era assim que ele orientava. Era porque na época os ministros eram diferentes. Eram formados pela fé. Ninguém olhava para a pessoa ser ministro se ela tinha dinheiro, se ela tinha posse, se ela tinha isso, se ela tinha aquilo. Era a fé, era o servir dela. Né? Como ela servia que mostrava quem a pessoa podia ser. Então eu tive ministros na minha formação super simples, mas tinha um amor que não cabia neles. E cada palavra que falava para a gente era sabedoria pura, na sua simplicidade. Meu menino, senta aqui, deixa eu me estagiar em você. Era assim que fazia. Era assim que fazia. E era tão forte espiritualmente, uma vez eu sonhei com o seu Júlio Pelissari, que já tinha falecido, foi pioneiro da igreja de São Caetano. Eu peguei um dia de folga no banco e fui até a casa da dona Angelina para conversar com ela e fazer oração. Ninguém sabia que eu ia lá. Batei na campainha e ela olhou e falou assim, estávamos te esperando. Eu falei, como é que é? O Júlio veio me dizer que você vinha me visitar hoje. Como, cara? Como? E ali nesse dia a dona Angelina conversou comigo, me sojorei, me ensinou umas orações diferentes que eu não sabia, me ensinou como é que ela conversava com Deus, me ensinou como é que era na época dela, que tinha 700 pessoas para me estar jorei todo dia, que começava de madrugada a entregar senha para receber jorei.
Me falou como é que ela, uma vez no hospital, me estou da pessoa, a pessoa ressuscitou. Que a polícia foi chamada, que queriam prendê-la. Ela me contou a vida dela. E eu precisava ouvir aquilo, porque o Senhor Júlio disse para ela em sonho que eu iria lá visitá-la e ela tinha que me contar aquilo. E eu sonhei com ele que eu tinha que. Como é que pode um negócio desse? Então, são pessoas que têm um passado muito forte espiritual, que ganharam isso através do quê? Do seu servir. Nós aqui, quanto mais dedicarmos, poxa, eu não tenho casa própria, eu não tenho carro, eu estou desempregado, mas eu estou dedicando, eu quero fazer, eu quero melhorar. Calma. Deus provém, Deus proverá. Dedicação a Deus não é perdida. Perdida é dedicação ao homem. Perdido é ficar focado só na matéria. Isso é perdido. Porque você não tem lastro. E como eu falei aqui no começo, são tesouros que a traça corrói e você vai perder. Agora, o que você faz para Deus, ninguém toma. Nem Satanás toma o que é teu, porque Deus te deu e abençoou. Pode demorar, mas quando vem, é seu. A perseverança no estudo e no servir é o fator primordial para o nosso progresso. Temos vivido até o momento acomodados na ociosidade, na ambição, na vaidade e no orgulho, e somente pelo esforço consciente e perseverante na alta educação podemos nos libertar dessas imperfeições que nos dominam. No Evangelho de Meixo Sama, encontramos os recursos para que esse trabalho de lapidação que nos falta. Sem dúvida, a maior vitória que se pode atingir é a do Espírito sobre a matéria, e com esforço e perseverança no bem, conseguiremos alcançar a nossa evolução consciente, preparando-nos para um futuro melhor e mais feliz. Nesse dia de hoje, lançamos a nova diretriz para 2023. Através do Jorei Sem Fronteiras, levaremos a luz da salvação a todos os povos, somando forças, independente de raça, cor ou credo, onde a verdade, a justiça e o amor pleno vão prevalecer sempre. Essa vai ser a nossa diretriz para 2023. Queremos mostrar ao mundo quem somos nós, quais nossos objetivos, sem vaidade, sem egoísmo e sem ganância. Estamos vendo muitas pessoas que se dizem messiânicas, mas são apenas na aparência. Desejam status, poder, alimentar sua ambição, sua vaidade. Infelizmente, para essas criaturas, o mundo espiritual está agindo e logo castelos construídos em dunas de areia vão desabar. Não adianta fingir arrependimento. Vossos corações estão enegrecidos, apodrecidos pelos sentimentos mais sujos, e em razão disso receberão o que semearam. A lei divina se fará ser cumprida. Custe o que custar, doa a quem doer. Não haverá misericórdia para quem mentiu e ludibriou pessoas, sejam elas messiânicas ou não, cristãs ou não, visando apenas satisfazer o seu egoísmo e suas ambições desmedidas. Quem enviou maldades, elas estão retornando à sua origem. Quem usurpou coisas de outras pessoas, essas estão retornando para quem foi lesado. O reverendíssimo Watanabe disse uma vez que Meixo Sama sempre nos orientou que os seres humanos não entendem a verdade que existe nos outros, pois julgam pela sua aparência. As pessoas tomam decisões baseadas na observação das aparências externas e isso é perigoso. Deus enxerga tudo que se esconde por trás das aparências, tudo que está no interior da alma. Ele sabe tudo e não podemos nos esconder de seus olhos. Muitas pessoas às vezes se iludem porque a pessoa tem um título e acha que é isso e aquilo outro. E não é assim que funciona. Não é assim. Eu sempre digo aqui, não é? Não bajulem homem algum. Não bajulem ministro nem reverendo. Nós somos todos servidores, buscando o quê? Evoluir espiritualmente. Né? Eu tive que expulsar um ministro de Moçambique. Expulsei. Terei título e tudo. Porque estava usando a fé para sacanear pessoas, para seduzir pessoas. E eu não aceito isso de jeito nenhum. Nós criamos uma igreja, não foi um prostíbulo, não foi um cabaré, para vagabundo querer tomar posse daquilo que não é seu. E não permito isso. Não permito que ministros usem a igreja para ganhar dinheiro, para ter proveito das pessoas. Não permito que ninguém faça isso. Nós sabemos o que é o valor de uma moeda que a pessoa coloca no envelope. Eu não aceito que ministro nenhum roube dos membros. Por isso eu expulsei essa criatura. Eu não chamo nem de homem, porque não merece ser chamado de homem. A obra divina, o nome já diz, é divino, não é? Deus provém, Deus proverá. Eu posso não ter hoje, amanhã vai ter. E era uma pessoa que tinha posses, viu? Não era pobrezinho, não. Mentiu. Até construir uma igreja.
e disse que era nossa. Os membros construíram a igreja, pois ele tomou a igreja de volta. Né? Então, pessoas assim não vale a pena. Por isso que Deus é tão bom que as verdades chegam assim, ó, do nada. Caem as máscaras assim. Quanto mais proteção nós tivermos, através do quê? Do servir a Deus, as pessoas que vêm para querer nos lesar, elas são desviadas do nosso caminho. Então nós temos que estar sempre ligados. Acordar de manhã, faça sua oração. Tem a falta de uma em casa, faça a sua oração. Agradeça a Deus o seu trabalho, sua vida, sua prosperidade, sua saúde principalmente. Né? Agradeça. Quanto mais você agradecer, mais sua aura se expande. A sua aura se expandindo, você tem proteção. Agora, fica lamuriando, reclamando do Zé, do Pedro, do Joaquim, da vida, do governo, do Zé, sua aura vai ficando afilando cada vez mais. Você fica o quê? Frágilzinho, fraquinho, raquítico espiritualmente. Tudo pega. Tudo pega. É diferente de purificação. Purificação é a limpeza que Deus nos concede para que a gente se eleve espiritualmente. Quando você cavoca sofrimento, é você que semeou. De novo, você quer continuar sendo um eterno capacho na vida. Capacho das pessoas. Ah, nasci para ser assim, nunca vou mudar. Então, amém. Amém. Né? Mas não queira levar a gente para o mesmo buraco que você vive. Se quer ser infeliz, seja sozinho. Né? Como as pessoas ficam presas às aparências, elas se preocupam com os aspectos externos. Ficam preocupadas com o que os outros pensarão de suas ações, e isso eu lhes digo que é uma fraqueza. É por isso que Meixo Sama sempre dizia, não se importe com o que os outros pensam a seu respeito, preocupe-se com o que Deus pensa de vocês. Não há necessidade de agradar os seres humanos, precisam agradar somente a Deus. Apesar de eu já ter falado sobre isso várias vezes, é lamentável ver que há alguns que tentam agradar os seres humanos. Na sociedade, é visto de forma natural tentar agradar os outros, mas aos olhos de Deus isso não funciona assim. Eu acredito que o verdadeiro caminho é centralizar a fé em Deus. Preocupe-me somente com o que Deus pensa sobre mim, em ser amado por Ele. É dessa forma que vocês precisam viver também. Ele orientou isso aqui há décadas atrás. Há décadas atrás. Lembram quando a gente era pivete? Que tinha aquelas turminhas na escola? Que todo mundo era bagunceiro, era sacana, fazia um monte de coisa e tal, e a gente ficava longe. Aí se você fosse amigo dele, estava bem na fita. Se você não fosse amigo, estava ferrado. Né? Ou aquela turminha da rua, que era tudo bandoleiro, e se não fosse amigo deles também ia ficar meio zoado. Cara, eu prefiro ser... Quantos amigos meus morreram por drogas? Porque se foram seduzidos por esse caminho. Amigos meus de infância, de jogar bola junto. Jovens que podiam ser jogadores de futebol, que jogavam bola pra caramba. De repente um outro chama, vem aqui, vamos ali, vem aqui, vamos ali. Eu nunca fui, ué. E eu perdi um irmão assim. Porque foi. Né? Outro dia eu vi o Fábio de Mello falando do padre Jonas que morreu, né? Monsenhor Jonas Abib, que morreu da Canção Nova. Eu não sabia que o Fábio de Mello também teve um irmão viciado em drogas e foi preso. E ouvindo na cadeia, ouvindo a pregação do padre Jonas, foi o padre Jonas que salvou a vida desse irmão do padre Fábio de Mello. E, consequentemente, mudou a vida do Fábio de Mello também. Olha que coisa louca. Todos nós passamos por perrengues na vida, nas famílias. Né? Todos nós. Quantas e quantas vezes a gente estava jogando bola na rua, via o pessoal lá que jogava bola com a gente, fumar maconha e passava um por um assim. Aí chegava para mim, eu pegava, jogava no chão e pisava. Pô, você é louco? Você não ofereceu para mim? Eu faço o que eu quiser com ela. Nunca mais. Eu era um pivete, tinha 12, 13 anos de idade. Para que eu tenho que dar a mão para Satanás? Me fala. Para que eu tenho que ser amigo do mal? Eu não preciso ser amigo do mal. Não vou brigar com ele. Não vou no seu terreno. Mas não vem invadir o meu. Se eu não provoco você no seu, respeita o meu espaço. Então, na realidade, não existem mais companhias. Existem mais escolhas. Você vai se você quiser. Você diz sim se você quiser. Ah, meus amigos, que amigo nada, meu. Não existe amigo de boteco. Não existe amigo de boteco. Não existe amigo de balada. Não existe amigo de... Não existe, cara, não existe. Ah, é tão legal, eu gosto tanto dele, mas só faz burrada. Esquece, cara. Quer mudar? Quero, não quer? Tchau, vaza. Porque uma hora que acontecer algum problema, você tá junto, tu vai preso junto.
Diga-me com quem andas, direi quem és, mesmo que você não seja. Por isso que nós temos tudo para fazer e gerar uma grande e nova história para a humanidade. Depende de cada um de nós. Aí eu já estou velho, não vou conseguir fazer. Quem disse que não? Eu otorguei a vovó Saquina lá em Moçambique, ministra. Ela tem 84 anos de idade. Não pode ser? Só que ela rejuvenesceu. Agora ela fala que ela é ministra vovó menina Saquina. Verdade. Vocês já viram ela em vídeos que eu postei? Cantando e dançando, numa alegria contagiante. Não existe idade para final. Na Missão Mundial, o cara, o ministro aposenta com 65, acabou. Parece que morreu, acabou a vida. É nessa hora que tem que usar a experiência de vida que eles têm para orientar os mais jovens. Para orientar os mais jovens. Mas se perde a oportunidade porque tem muito jovem que está vindo que é ambicioso. Eu sei tudo. Eu sou seminarista. Eu fui formado. Cara, conversa com quem já vivenciou o que você não viveu. Conversa com quem já teve milagre, conjurei para entender o que você já viveu, o que você não viveu. Conversa com quem já resolveu conflito de casais, doenças incuráveis, problema financeiro. Pergunta, como orientou? Como cuidou dessas pessoas? Ou pensa que a teoria salva? Ensinamento do Islã é maravilhoso, mas se você não praticar, é só teoria. A Bíblia é lindíssima para você ler. Mas se você não entender o que está escrito lá, mesma coisa. As sutas budistas é a mesma coisa. Então, se nós não praticarmos o que nós lemos, ensinamento em vão, perda de tempo. Tá bom? Que Deus e Meixo Sama nos abençoe e abençoe aqueles que lutam diariamente por um mundo melhor. Que possamos ser merecedores de tudo que semeamos esse ano. 2023 promete ser um ano meio turbulento, mas também promete ser um ano de grandes colheitas, desde que a gente tenha feito a nossa parte. Preparado o terreno, semeado, esperando a chuva, que vai cair logo, para podermos começar nosso trabalho. Tá bom? Hoje, as oferendas do culto serão todas oferecidas para os senhores. É um presente meu, de gratidão a todos pela dedicação desse ano todo. Também teremos depois uma chopei dança e garapei doce. Uma confraternizaçãozinha, para nós brindarmos, agradecer esse ano, né? Apesar das lutas, nós somos vitoriosos, porque nós estamos vivos, inteiros e lutando constantemente para transformar a vida de outras pessoas. Certo? Muito obrigado a todos, uma boa missão. Como diz em Moçambique, fiquem bem. Obrigado.